Olá, tudo bem? Veja esse batimão que acabei de fazer aqui no meu ateliê. Quer aprender como faz? Então continue assistindo o vídeo, porque eu vou ensinar. Bora lá? Bem, vamos iniciar o corte do tecido atoalhado. Aqui vocês podem ver que eu dobrei o tecido, tem uma dobra, e coloquei o molde por cima dele e prendi com um alfinete. Esse molde eu fiz com papel semi-craft, mas você também pode fazer com papel pardo ou com qualquer outro tipo de papel. A medida dele é de 35 centímetros por 45 centímetros. 35 centímetros por 45 centímetros. Então, vamos cortar. Vou soltar os alfinetes. Tirar o molde. E pronto. Agora eu tenho 2 pedaços de tecidos atoalhados que eu vou fazer o batimão. Aqui no caso dá para fazer 2 batimãos. Meio metro de tecido atoalhado, eu consigo fazer 4 batimãos. 1 metro, 8 batimãos. Nós temos agora 2 moldes, mais 2 moldes. Uma tira, né, uma faixa de 11 centímetros de altura por 35. 11 centímetros por 35. Uma outra de 15 centímetros e meio por 10 centímetros de altura. Essa aqui, a menor, você vai cortar 2 vezes o tecido de algodão. Aí você pode escolher o tema que você quiser. Você pode ver que aqui eu já cortei, ó. Já cortei o tecido. 2 vezes o tecido. Então, eu fiquei com 2 cortes de 15 centímetros e meio por 10 centímetros. 15 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Essa faixa, você vai cortar apenas uma vez o tecido. O molde de 11 centímetros por 35 e o tecido já cortado de 11 centímetros por 35. Agora, você vai fazer o seguinte. Ele tem o lado direito e o lado avesso. Você vai dobrar pelo lado direito, vai marcar o centro. Com o alfinete, você marca esse centro aqui. O centro do tecido tá marcado, tá vendo? É uma coisa bem suave, mas que dá para fazer tranquilamente para que você não se perca. E o tecido estampado, você vai costurar aqui da seguinte maneira. Ele precisa ficar dessa forma, correto? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, vou virar ele para cá e vou fazer isso. E vou prender com o alfinete. Aqui eu vou passar uma costura. Então, ó, ele tá preso por trás.
ok? Agora vamos para a costura. Vou costurar tudo com linha branca porque a toalha é branca. Então, para que não fique marcado na parte de trás da toalha, eu vou fazer tudo com linha branca. Eu coloco a medida de um pé de máquina, centralizo a minha costura, boto 3, o ponto eu coloco um em 3, linha reta. Aqui eu voltei, eu dei um recuo para que ficasse preso, né? Para que não desfie, a linha não solte, então é ideal que você dê um recuo na costura. Recuo. Pronto. Tiro o excesso de linha. Retiro os alfinetes. E ficou dessa forma aqui. O avesso do tecido atoalhado com o direito do tecido estampado. Eu vou dobrar. Na costura certinha. E vou prender com o alfinete. Três alfinetes é o suficiente. Marco bem em cima da minha costura e prendo com o alfinete. Prendi com o alfinete, prendo com o alfinete. Fica dessa forma. Agora eu vou ali e vou passar o ferro aqui nessa parte, para que fique bem achatadinho, tá vendo? Fique bem legal. Os alfinetes estão presos aqui. Passo em cima da costura que fiz, com achatadinho. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar mais ou menos, ó, eu vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro. Puxar ele pra cá, dobrar aqui assim, ó, pra facilitar. E vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro. E vou vincando com o próprio dedo. Agora eu pego o ferro e passo esse vinco aqui. Ficou dessa forma. O vinco dobradinho. Prontinho. A minha faixa já tá quase pronta. Aqui eu faço o seguinte. Eu coloco a linha pra trás, boto com meio pé de máquina, aqui eu vou dar um recuo, então vem um pouquinho mais pra frente. Então, o ponto vai ficar bem no cantinho. Vou dar o meu recuo e começo a costurar. Sempre observando que essa pontinha aqui, ela tá bem rente ao tecido. O meu olho fica bem aqui, ó, eu fico olhando fixo pra cá,
porque isso não pode desviar de forma alguma para que a minha costura não fique torta. Dei o recuo e tiro o excesso de linha. Aqui, ó, você tira bem rente a linha. A costura fica dessa forma. Fica bem na beirinha. Você também pode colocar um aviamento, se você quiser, claro. Retire os alfinetes. É ideal que você tenha tudo sempre à mão. Lembra que foi marcado com o alfinete o centro, o meio do tecido atualhado? Você vai pegar. Não tem muito critério, não. Eu levanto aqui com o dedo o tecido e vou puxando e centralizo, ó, bem onde está o meu alfinetinho. Pego um outro alfinete e prendo. Faço novamente aqui, ó, só que uma bem menorzinha. Só um pouquinho. Também prendo com alfinete. Aqui faço igual a essa. Bem no meio. Bem no meio. Vou pegar aqui de novo, ó. Levanto com o dedo e marcado, ó, bem no meio com o meu alfinetinho que já estava aqui. E agora umazinha menor. Também prendo. Fica dessa forma aqui, ó. Pra você ver bem, ó. Fica dessa forma. Aqui, eu vou passar um zigue-zague para prender. Coloquei a máquina, né, arriei aqui. Coloquei no zigue-zague e tô passando. Volto pro meu ponto reto e corto o excesso de linha. Ficou dessa forma aqui. Vou deixar ele aqui e vou pegar os meus cortezinhos de tecido, que vão ser a parte de cima, tá vendo? Vai ficar aqui. Então, como que eu faço essa parte? Primeiro, escolho o que vai ficar de frente, né? Pra frente do batimão. Vou escolher esse aqui. Agora, você vai pegar mais ou menos uns 19 centímetros de fita para fazer a alça do seu batimão. Na placa de corte, você mede mais ou menos 4 centímetros, ó, daqui até aqui tem 4 centímetros. E prende a fita. Se você não tiver a placa de corte, não tem problema, você faz isso com uma fita métrica. O importante aqui, essa parte aqui é a frente, então você vai ter que colocar a fita pelo lado avesso. Então, marquei aqui 4 centímetros e prendo com um alfinete a minha fita. Aqui a mesma coisa. Cheguei pra cá, 1, 2, 3, 4 centímetros.
No final dos 4 centímetros, eu vou marcar a minha fita. E novamente, prendo com um alfinete. Por que dessa forma? Porque depois você vai virar aqui, ó, frente com frente, direito com direito, tá ok? E agora sim, você pega a outra parte de tecido com o avesso para cima, você faz esse sanduíchezinho aqui, ó. Prende com alfinete. É ideal prender com alfinete, tá, gente? Porque para que você não... a sua costura não saia, né? Ó, tá presa com alfinete. Agora vamos costurar. Um pé de máquina, um pouquinho mais pra frente. Tô no ponto de 2,5 a 3, a numeração do ponto. Dou um recuo. Ponto no meio, tá, gente? Eu aqui. Dei o recuo. Puxei a linha. Cortei o excesso. Tiro o alfinete. Viro. Tiro o alfinete da alça. E pronto. A alça tá presa, bonitinha. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou vincar aqui, ó, certinho na costura. E agora eu vou passar o ferro aqui. Passado o ferro, fica bem retinho, bem chatadinho. Aqui eu vou fazer aquele vinco de 1 centímetro. De novo, 1 centímetro ou quase isso, né? Aqui, eu medi aqui na placa de corte. Como tem uma barriguinha aqui no meio, eu vou passar o cortador circular para ficar bem retinho. Pronto, tirei. Agora tá retinho o corte. Então, eu vou fazer um vinco, lembra que a gente fez na barra? Então, eu vou fazer aqui também. Abro. Vinco. Aqui. E passo o ferro. Passei o vinco. Tá vendo? Agora, eu vou igualar a parte de trás. Vou fazer o vinco na parte de trás, porque é necessário que elas fiquem do mesmo tamanho. Passo o vinco, puxo aqui, ó. Verifico se tá do mesmo tamanho. Para que a costura fique na mesma direção, ó. Vou até puxar um pouquinho mais aqui. O tecido de algodão é bem mais fácil de vincar. Ó, fiz o vinco, agora eu vou passar o ferro. Já está com o vinco, ó, certinho. Agora, cuidado quando você for passar o ferro com a fita, porque a fitinha, o ferro quente, ela pode, né, encolher, derreter. Então, você passe somente na parte do tecido de algodão, tá bom? Esse é o momento em que,
Se você tiver uma etiqueta, e eu aconselho que você tenha essa etiqueta, esse é o momento de você colocar a sua etiqueta. Claro que você pode colocar em outro lugar, dependendo de como seja a sua etiqueta. Se ela for aquela etiquetinha frontal, deixa eu ver aqui. Essa minha aqui, ó, ela é frontal. Então, o que eu faço? Eu boto ela, se for desse tipo aqui. Se for desse tipo aqui, você pode colocar assim. Ó. Botar aqui, você dobra, né? E você coloca a sua etiqueta. Mas como a minha é de bandeirinha, eu vou querer botar de bandeirinha, então esse é o momento ideal. Você pode dar uma queimadinha com um isqueiro, tô até sem isqueiro aqui, né? Para que ela não desfie, eu gosto de ter esse cuidado, porque ao longo da lavagem, a pessoa vai lavar, né? O cliente, né? Que compra o seu produto, vai ficar lavando, pode acontecer, se você não prendeu muito bem, se prender um pouco mais na beira, pode acontecer desgastar. Então, é ideal que você passe um isqueirozinho aqui, para que ela fique, para que ela não desfie, ó, tá vendo? Porque senão, essa aqui é uma etiqueta de cetim, então realmente ela desfia. Ou então você passa a cola de tecido e espera secar. Espera aí que eu vou queimar ela um pouquinho aqui para que não desfie. Dei uma queimadinha aqui. Então, ela não desfia mais. Agora, vamos colocar a etiqueta da seguinte forma. Um pouco mais para o centro, você vai colocar a sua etiqueta, marcar o espaço e com o alfinete, prender a etiqueta. Fica dessa forma. Aqui, você vai marcar onde vai ficar a parte superior do batimão. Puxar mais um pouquinho pra cá, pra não cobrir a etiqueta. Quando eu passar a costura, eu vou prender a etiqueta também. Então, eu vou prender aqui. Dessa forma. Ah, aqui sobrou um pedacinho. Então, você simplesmente bota pra dentro da melhor forma. Vou igualar as duas partes, a parte de trás e a parte da frente, e vou prender também com um alfinete. Aqui da mesma forma, ficou um pouquinho mais para fora. Ó, também estão igualadas, a direção tá igualada. Aqui soltou um pouquinho, volta. Prender bem pra cá, assim. Dessa forma. Aí eu consigo prender a pinçazinha, que é bem pouquinha. Pronto. Tá tudo igualadinho. E agora eu vou passar a costura. Vou colocar o ponto para o lado externo da costura. Vou botar a numeração do ponto em 3,5 e vou começar a costurar.
Não coloco, ó, um pé de máquina não. Bota um pouquinho, ó, meio pé de máquina. Bota um pouquinho mais pra dentro. Pra dar um recuo. Já dei o recuo. E agora vou começar a costurar. Puxo o alfinete e continuo. Na verdade, tá com a medida de um pé de máquina mesmo, tá? E ela tá recuada. Puxei o outro alfinete. Continuo a costura. Acerto a minha etiqueta. Puxo o último alfinete. Dou um recuo. Tiro o excesso de linha. Ficou dessa forma aqui. Acabei fazendo com um pé de máquina, então ele ficou um pouquinho mais para dentro da costura. Agora eu vou fazer uma outra costura. Boto na mesma direção, coloco o meu ponto pro meio, um pé de máquina de distância, dou o meu recuo e venho. Pronto. Corto o excesso. Ficam duas costuras paralelas. Fica certinho, porque você vai passar na mesma medida. Na mesma, um pé de máquina, só que um ponto pro lado e o outro ponto pro meio. Então, vai ficar com uma costura dupla. Bem certinho. Agora, aqui, na parte superior, eu vou costurar assim, com meio pé de máquina. Deixa eu acertar aqui esse vinco. Aqui. Ó, meio pezinho de máquina. E agora, eu vou jogar o ponto para cá. Para esse lado de cá, ó. Ele vai ficar pro lado externo da costura. Para o lado direito. Vou dar o recuo. E vem. Bem devagarinho, não tem necessidade de correr. Eu tô sem... Meu ponto de visão tá pra cá, né? Pra que eu não me perca. Recuei. Puxo a linha, corto o excesso. E a costura. Fica bem certinho. Tá quase pronto. Aqui eu vou passar um zigue-zague. Com ponto de 2,5. Para que fique... Deixa eu tirar o excesso de tecido aqui, para que eu venha certinho. Tirei o excesso de tecido que estava aqui. Agora eu vou passar o zigue-zague, para que esse tecido não desfie. Recuo, corto a linha. Tiro o excesso aqui em cima também. Viro para o outro lado. Pode acontecer, ó, de você ter que tirar algum excesso aqui de fios, né? Coloco a linha para trás e volto a costurar no... Recuo. Acerto a agulha.
Corto a linha, corto o excesso também daqui, tiro os alfinetes. Inclusive aquele que estava no meio. E pronto. Essa parte já tá toda prontinha. Agora, vamos começar a parte do viés. Bem, agora nós vamos tirar o excesso que passou o zigue-zague, né? Então, fica sempre um excessozinho de tecido, de linha. E agora vamos colocar o viés da seguinte forma. Esse aqui é o avesso do seu batimão, né? Eu vou abrir essa parte e vou costurar nessa dobrazinha aqui. Isso pelo lado avesso. Mas antes eu vou dobrar para fazer o acabamento. Então, ó, eu coloco rente e venho aqui para a máquina. Deixa eu puxar aqui o viés. Venho para a máquina, acerto aqui. Eu meço aqui, eu coloco bem rente a costura do zigue-zague. Então, ó, dessa forma. Meu recuo e volto. É uma coisa, eu troquei a linha, coloquei linha vermelha, eu tava usando linha branca. E eu troquei, coloquei linha vermelha, porque o meu viés é vermelho. Paro, meço aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro, corto. Dobro, fica dessa forma aqui, e passo a costura. Volto, dou o recuo. Tiro o excesso. Tirando o excesso. Boto a linha para trás novamente. E aí eu volto pelo lado direito da peça. Aqui fica essa dobra. O que que eu faço? Eu corto em diagonal, tá vendo? Dobro e vou passar a costura assim. É ideal que você passe a costura na mesma direção que a sua costura de baixo, que é a costura que você fez embaixo. Dou o recuo. Opa, foi. Deixa eu apurar aqui um pouquinho. Recuei, voltei. Tiro o excesso de linha. Fica dessa forma aqui.
Vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. Ou melhor, vamos fazer a mesma coisa na outra parte, né? Do lado avesso, abre a beirinha que você vai costurar, dobra. E agora, para finalizar, né? Vamos colocar para frente, cortar a beirinha em diagonal, fazer o que fizemos aqui. Agora eu puxei um pouquinho mais a câmera, né, para cá. Fica melhor assim, né? Pronto. O batimão tá devidamente costurado. É uma peça bonita, funcional, que você pode vender, você pode decorar a sua casa, né? Decorar a sua cozinha, além de ser super útil. E dar de presente, enfim. Grande abraço e até o próximo passo a passo. Tchau, gente!